Boa tarde, servidores. Boa tarde, população. Dia 13 de agosto, pontualmente, 12 horas. Hoje nós estaremos abordando um tema polêmico. Estamos aqui com a professora Noide, que vai estar fazendo umas explanações sobre os dados científicos, sobre essa volta às aulas e o risco que isso pode significar, né? Então, o tema nosso hoje é: devemos ou não levar as crianças à escola? No começo do ano, o governador de Itapira, que está seguindo alguns protocolos do Estado, sim, né, professora? Do Estado. Né? Ele está seguindo alguns protocolos. O primeiro momento era dia 8 de setembro. Né? Agora passou para o dia 7 de outubro. Então, assim, tem um protocolo do Estado, que isso eu vou falar depois que a professora fizer toda a explanação, né? Tem um protocolo a ser seguido por todos os municípios. Município que não tem o seu protocolo específico, ele segue os protocolos do Estado, um protocolo assim bem rigoroso na questão de higienização, sanitarização ambiental. Então tem toda essa questão da segurança do aluno, a segurança do professor. Depois eu vou, que a professora fizer a abordagem, eu vou estar falando. Eu vou só estar levantando os dados próprio aqui do município, embora hoje já entramos, né, professora, na linha amarela. Sim. Né? Mas nós temos casos positivos. Quando iniciou, nós fizemos um levantamento diante do boletim de Itapira, boletim do coronavírus, do dia 29 de março. Nós tínhamos 29 notificações, 20 suspeitos, 9 foi excluído, nenhum positivo, 3 internações. Isso no mês de março. No mês de abril, nós passamos para 20 positivos, 4 óbitos e 4 internações. E assim vem sucessivamente, aumentando os casos positivos, embora entre a notificação e os negativos eles eram em dados negativos muito maior do que o positivo, mas o positivo ele vem aumentando gradativamente mês a mês. Então, agora, no mês de, se nós pegarmos dia 29 de março, que eu não tinha nenhum caso positivo, e pegarmos dia 11 de agosto, nós temos 796 casos positivos na cidade. Desde o começo, os técnicos, né, que tocam a comissão da frente do Covid aqui no município, sempre disse: todo mundo vai se contaminar. Isso todo mundo necessita de contaminação para acabar imunizando, de uma certa forma, toda a população. Mas ainda, quem consegue, quem pode, mantenha-se no isolamento. Agora, com essa discussão da volta às aulas, passa a ser preocupante. Muito preocupante. Agora eu passo a fala para a professora que fez todo esse levantamento. Ela traz um estudo muito detalhado. Eu até ontem à tarde, a hora que nós estávamos conversando, só peguei como exemplo, e depois os restos são os dados. Joinville abriu, né? Joinville tem mais de 250 crianças com coronavírus. Pediatra do hospital, né? Ele explica os sintomas mais comuns nas crianças, né? Que é coriza. É uma gripe normal, uma gripinha, sabe essa gripinha que as crianças passam correndo na frente da gente, narizinho, escorrendo, espirrando, a febrilzinha, aquela coisinha do dia a dia. E isso são os sintomas diagnosticados pelos pediatras
nessas crianças. E em Joinville, foi 250 casos. Passo a palavra para a professora agora, para estar fazendo toda essa explanação. As pessoas que quiserem se manifestar favorável, contrário, qual é o motivo, né? Fiquem à vontade. Nós estamos aqui com a Mônica, com a Edmúbia, todas preparadas para estar acolhendo as perguntas e dentro do que nós pudermos estar, né, Loide? Respondendo, nós vamos estar respondendo para vocês. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Eu vim aqui, a Cris me chamou para fazer uma fala sobre a volta às aulas, para dar a opinião nossa, dos professores, nós, professores, estamos muito preocupados. Eu acho que não só os professores, os pais, porque eu tenho visto. Houve até uma pesquisa no município a respeito, se os pais concordam ou não, se levariam ou não os filhos para a escola. A maioria dos pais responderam que não levariam. Mas nós estamos muito preocupados, muito mesmo. E preocupados de uma maneira geral, preocupados com as crianças, preocupados com os familiares e preocupados também com os professores, com os profissionais que trabalham na escola, né? Isso é uma situação muito preocupante. E eu trouxe aqui um estudo sobre de instituições, né? Sobre esse contágio, sobre essa volta, como pode ser, né? O que pode acontecer com todos esses alunos circulando na escola. Então, segundo um estudo aqui realizado pelo Diese e Fiocruz, baseados em dados do IBGE, há riscos de retorno às atividades, há muitos riscos de retorno nas aulas presenciais, enquanto as infecções do coronavírus seguem fora de controle no Brasil, porque nós sabemos, nós somos para a faixa amarela, mas nós sabemos, nós temos consciência que a pandemia não acabou, está longe de acabar, e que os casos ainda continuam, né? E a pandemia ainda continua, e continua num pico. Nós estamos subindo, né? Nós estamos ainda subindo, ainda não estabilizou. Então, nós temos os respaldos, tem esses respaldos dos órgãos internacionais nas defesas da saúde. E o estudo reúne uma série de dados que mostram o tamanho da população que está diretamente impactada, que será impactada com o risco de contaminação dessa retomada das aulas. As informações de pesquisa por amostra de domicílios e do Instituto Brasileiro do IBGE indicam que mais de 123 milhões de pessoas em domicílios que possuem ao menos um jovem, uma criança até 17 anos em casa. Nós aqui em Itapira, nós temos, na minha escola, nossa realidade é assim, as nossas crianças têm contato, a maioria dos nossos alunos moram com os pais, com os avós, principalmente com os avós. Então, que estão aí dentro do risco, né? De acordo com os cálculos feitos do Instituto Brasileiro do IBGE, né? As possibilidades de retorno escolares em meio a essa crise representam um risco de 9,3 milhões de brasileiros. O número corresponde a 4,4% da população total do país. Essa análise da Fiocruz, ela é baseada na quantidade de adultos e idosos com doenças crônicas que vivem junto com essas crianças e adolescentes. Então, é um prejuízo muito grande e essas crianças, embora as crianças na forma, não tenham a forma grave da doença, mas elas vão servir como veículo aí de contaminação. A volta às aulas pode aumentar a mortalidade das crianças, segundo o professor epidemiologista da Faculdade de Medicina da USP, Eduardo Massad. Ele calculou que a retomada das aulas pode aumentar o número de casos de Covid em crianças e elevar muito a mortalidade. Segundo ele, o número de novas infecções pode quadruplicar em 15 dias. Então, isso é muito preocupante, né? O Conselho Nacional de Secretarias de Educação, o CONSED, determinou assim uma série de diretrizes para o retorno das atividades. Entre elas está a garantia do distanciamento
o número reduzido de alunos por sala, a disponibilização de máscara que devem ser trocadas de 3 em 3 horas e dispositivos de higienização adequados à situação de epidemia. Essa parte também é muito complicada nas escolas, porque nós sabemos, nós que estamos trabalhando no dia a dia, nós sabemos como são as crianças. Imagine, embora será reduzido o número de crianças, como essa criança vai ficar 4 horas e meia de máscara, né? Como que vocês estão dentro da sala, trabalha esse distanciamento, trabalha essa, porque vem com um percentual de 35% dentro da sala. Sim, não é 100%. Como que vocês vão, não é 100%, né? Não, 35%. Tá. Começa com 35%, depois vai subindo. Tá. Como que vocês vão trabalhar a aula presencial e a aula remota? Como Isso que é vai complicado. funcionar? Então, essa é a preocupação nossa também dos professores, porque nós estamos fazendo, embora de longe, nós estamos trabalhando, nós estamos planejando, nós estamos fazendo, trabalhando com os alunos de forma não presencial. Então, essas aulas são dadas não presencial, as atividades ficam lá na plataforma, os professores montaram uns grupos de WhatsApp, montaram grupos em Facebook, cada um arrumou uma maneira de estar atendendo esses alunos e pais que estão com dúvidas, que estão com dificuldades. E agora, foi se uma volta, busca ativa também, foi estar fazendo também, uma vez por semana, a busca ativa desses alunos que não estão dando retorno nos grupos. A escola, nós estamos indo para a escola uma vez por semana para buscar esses alunos. Deixa eu perguntar uma coisa. Essa busca ativa, não é muita lição para os pais que não são preparados para isso, muita lição para as crianças, uma sobrecarga para vocês? Fala um pouquinho disso, que eu tenho escutado bastante reclamação sobre isso. Alguns pais, alguns planejamentos estão estão adequando alguns planejamentos já para os alunos e para os pais também. As professoras estão muito sobrecarregadas, porque é tudo muito novo para a gente. Então, ninguém aprendeu a dar aula à distância, nós não fomos formadas, muitas professoras não têm a formação, não tem a formação tecnológica também para estar trabalhando, para estar fazendo essas aulas, mas nós estamos nos reinventando todos os dias. Estamos sofrendo muito, é uma angústia muito grande, porque a hora que nós pensamos que estamos conseguindo a fazer, a planejar, que aprendemos, aí vem uma nova diretriz, vem um novo planejamento, um novo formato, mas está difícil. Mas nós estamos tentando atingir os alunos da melhor forma possível. Agora, as atividades da plataforma também, desde o começo, já está havendo algumas mudanças para diminuir as atividades, porque alguns pais reclamaram que estava assim, um volume grande de atividades, então a secretaria tentou diminuir essas atividades para os alunos. Agora, os professores estão em constante conversa com os pais, né? E os pais têm que dar essa devolutiva para o professor. Se o aluno não está conseguindo fazer, por que não está conseguindo fazer? Está demais, né? Então, é por isso mesmo que foi formado esses grupos de WhatsApp para os pais estarem conversando com os professores também. Luiz, ia dar uma boa tarde para as meninas que estão ali, né, nos assistindo. Obrigado a Fátima, a Gracine, a Sandra Nicolete, a Neuza, a Adriana de Freitas. Boa tarde. Obrigado por nos acompanhar pela live durante a semana. Se tiver algum questionamento, só fazerem. Eu acho que a professora Lone está se esclarecendo agora. Lone, fala uma coisa para mim. Eu vi, mas eu não sou assim dessa área. O governo vai recuperar, né, essas aulas remotas 2021 e 2022. Procede, como que vai se dar isso diante das resoluções que estão sendo encaminhadas a nível de Secretaria de Estado? Até agora, pelas resoluções e pela PLV, né, que tem um projeto de lei que já foi aprovado, até eu falei sobre isso num vídeo, já foi aprovado
no Senado, agora está esperando a sanção do presidente. Ele prevê sim que todos os prejuízos, os conteúdos que os alunos perderam neste ano, ele terá mais 2 anos para recuperar através de aglutinação de conteúdos. Então haverá um estudo, porque tudo isso é muito novo para todos nós, haverá um estudo e esses conteúdos que não foram trabalhados serão aglutinados em 2 anos para tentar recuperar o que o aluno perdeu, né? Isso pro fundamental. Sim. Né? A educação infantil não está incluído dessa aglutinação. Não, a educação infantil, na verdade, o fundamental, ele tem, nós tínhamos a obrigatoriedade dos 200 dias letivos. Então, com essa PLV desobrigou os 200 dias, porém, nós temos que manter as 800 horas. Tá? Aí o que acontece? No infantil, não se obriga nem às 800 horas. Tá? A educação infantil está desobrigada de cumprir essas 800 horas. Então, o fundamental tem que cumprir. Então, nós estamos, através das atividades, o cômputo dessas atividades, como será contado essas atividades? Ainda nós receberemos, porque isso vai ficar a critério do Conselho Nacional, que vai definir todas essas, que ainda não está tudo definido. Tá? Está definido que são 800 horas e que essas atividades serão contadas como horas. Né? E tem também a questão do ensino médio, não é a nossa área, nem a sua, mas o ensino médio tem uma indicação do governo do estado para essa recuperação. Aumentar mais um ano. Mais um ano. Terão aos alunos que quiserem, terá mais um ano, 4º ano do ensino médio. Os alunos que estão no último ano, para não sair no prejuízo, né? Uhum. Porque são alunos depois que vão prestar vestibular e tudo mais. Então tem essa parte também. Tem uma pergunta ali, Lorena, eu vou estar até respondendo. Muito boa essa pergunta. Os protocolos, Da Adriana. os protocolos para esse possível retorno já estão sendo realizados pelo município? Não, Que é prover a ventilação e a sanitarização tempestiva do ambiente. O ambiente escolar, ninguém preparava para essa pandemia, né? Não. O ambiente escolar já não é propício, janelas fechadas, pátio, banheiros, tem escolas muito antigas. Sim, né? tem poucos banheiros. E o número de funcionários também. Isso é muito... Porque nós não temos, respondendo à pergunta da Adriana Barbosa, os protocolos pelo município ainda não tem. Né? Não tem. Nós temos protocolo, Adriana, pelo Estado, tá? Pelos protocolos do Estado, tem toda uma higienização aí da escola, que não é possível, seguindo esse protocolo, voltar às aulas. Outro dia eu conversando com a secretária, ela me disse que está seguindo os protocolos do Estado. Então, os protocolos do Estado, eu não sei como que vai. Quando ele determinou o retorno, eles também formalizou esses protocolos. Mas assim, a higienização dos banheiros, né? De 3 em 3 horas. 3 em 3 horas. 3 em 3 horas. Troca de máscara dos alunos de 3 em 3 horas. Ou seja, quem está na educação, no ensino fundamental, que são 4 horas e meia, no mínimo 2 máscaras ali ele vai ter que ter. Água potável. Água potável tem que ser individualizada, tudo individual. O que tem mais? A higienização dos banheiros, lavatórios. Fechamento O do lixo, a cada 3 horas. O lixo a cada 3 vezes pelo menos durante o período, retirada de lixo. Não tem funcionário. Então, não tem funcionário para cumprir todos os protocolos do Estado, que o município ainda não tem. Então, isso é mais preocupante ainda. E nós sabemos que como são os nossos alunos, que os nossos alunos vão chegar lá, muitas vezes, tem alguns alunos que chegam sem agasalho num dia de frio. Nossa, um frio, eu fico até me dói a hora que eu vejo aquele frio e a criança sem agasalho. Agora imagine máscara.
esqueci meu agasalho. Às vezes ele vem, às vezes a mãe não deu sair, às vezes a mãe deu o casaco, ele não pegou. Ele vem para a escola. Agora imagine a máscara. Então, aí nós vamos ter que cumprir o protocolo essa criança que tem, de repente gosta o colega vem com a máscara mais bonitinha, ele quer trocar a máscara com o colega. Então, é todo um trabalho que nós vamos ter que fazer com esses alunos e mesmo a gente em cima, com menos alunos, que começam com 35%, né? Mesmo assim, é impossível, a hora de chegar nos intervalos, esse aluno vai ter que ter intervalo, né? Tem funcionário suficiente para estar em cima desses alunos, né? Porque vai ter que ficar em cima, porque vocês sabem que é uma criança. A gente pisca, eles já estão fazendo o que não é para fazer. Eles não têm o controle total das regras, a gente não consegue controlar uma criança dessa maneira. Todo mundo que tem criança sabe disso, todo professor sabe disso, todo mundo que tem criança sabe que é assim que funciona, né? Tem a questão da ferição, da temperatura. A ferição da temperatura. E os ambientes, a higienização do ambiente, que tudo tem que ser higienizado com álcool 70, vai ter. A Adriana está perguntando lá, e brinquedo na educação infantil? A criança aprende no toque, né? No toque, até no colega mesmo, ele gosta, a criança precisa do toque. E com os brinquedos, a criança precisa do quê? Da manipulação para ela aprender. E como que ela vai manipular esses brinquedos? Nós vamos ter que passar álcool em gel, álcool aos 70 nesses brinquedos o tempo todo para esses alunos. E como que vai ser a escolha? Agora eu pergunto, como vai ser a escolha desses 35%? Abriu as creches, suponhamos que as perguntas ali estão voltando nas creches, né? Vai abrir as creches, 35% de cada sala, tá? Muitas mães estão com avós, estão dando um jeito, porque tanto as mães quanto os próprios municípios, o próprio estado não esperavam uma catástrofe dessa. Não, ninguém esperava que fosse durar tanto, né? Aí 35%. Nossa, graças a Deus eu não preciso pagar mais alguém, eu levar meu filho para lá, vou levar na escola. Opa, mas 35%. Como vai ser a escolha de eu ficar, de 10 eu só poder ficar com 3 dentro da sala? Exatamente. É o direito da e aí, é o meu também. Exatamente. Aí aí o professor que já está, vamos dizer assim, soberbado com o planejamento que ele tem que fazer não presencial, com as atividades não presenciais que ele está tomando conta com esse planejamento, ele vai ter que ter um planejamento para a aula presencial também. E aí o professor vai dar conta disso? Porque os professores já estão todos emocionalmente abalados. Eu tenho conversado com professores que choram todos os dias, tá? De desespero por conta do planejamento que não consegue fazer, da dificuldade tecnológica que ele tem. Às vezes nós não temos facilidade tecnológica, nós não somos a geração da facilidade tecnológica, nós temos dificuldades, né? Então, tem essa parte do professor. A Petúlia lá pergunta, boa tarde, esses protocolos só valem para a volta com os alunos? Por que com os professores não aconteceu nenhuma higienização na volta? Nada. Então, é isso também que eu gostaria de falar. É bom as pessoas se colocarem, os professores se colocarem. Eu falo isso sempre. Eu falei isso outro dia no meu grupo da escola. Falei, porque as professoras, tem professoras que até choram porque vê algum comentário que fazem na internet, nas redes sociais, assim, depreciando o professor, né? Porque os professores não estão trabalhando, então eles não têm que receber. Ninguém tem noção do que o professor está trabalhando. Está trabalhando até muito mais. Ele está trabalhando triplicado, quadruplicado do que ele fazia em sala de aula. Não, outro dia tinha uma professora aqui, 10, 11 horas da noite, é a hora que a mãe pode fazer um contato com o professor para ver se chegou o material. Né? Então, a gente tem visto, dentro desses grupos que a gente tem acompanhado a nível do estado de São Paulo, o desespero, né? O professor está desesperado da sala de aula, sim. Né? Porque o professor, na hora do planejamento, ele tem que pensar, ele está à distância. O professor, quando ele vai planejar uma atividade, uma aula, ele pensa no aluno que ele tem. Não tem como ele fazer um planejamento diferente. Ele tem que pensar no aluno que ele tem. Ele pensa no aluno que ele tem. Só que ele pensa no aluno que ele tem, só que ele sabe que tem os alunos, ou geral da classe, e ele tem que ver também, os alunos têm dificuldade na classe. Então, o professor pensa naquele aluno e ele tenta adequar, a hora que ele chega na sala de aula, porque ele vai aplicar esse planejamento, ele vai adequar esse planejamento com o aluno que tem dificuldade, tá? Esse aluno que tem dificuldade, ele tem um olhar diferenciado do professor, o professor vai estar interagindo com ele, né?
vai estar. E através dessa interação do professor e aluno, o aluno muitas vezes consegue fazer essa atividade, né? E agora a distância? Fica mais difícil ainda, o professor planeja e ele consegue, o professor planeja e ele não consegue essa interação, então fica muito mais difícil. E aí começam a surgir as angústias, o professor fica muito angustiado com tudo isso. Tem uma pergunta da Sandra, nós não temos funcionários suficientes. Não temos. Olha esse assunto. Até ontem, quando nós estávamos fazendo todo esse levantamento, nós fizemos um levantamento dos produtos álcool gel, máscara, álcool 70, cloro, ainda não tem. Ainda não tem álcool 70 na escola, nós fizemos essa pesquisa. Nós fizemos esse levantamento Nós fizemos esse levantamento ontem com os funcionários de escola e não temos esse álcool 70 na escola. Voltando na pergunta da Petúlia, quando ela fala que não teve nenhum preparo na volta dos professores, que não aconteceu nada, tem a questão do protocolo, né? Então, que nós não temos, né? Que nós não temos, nós não que temos tem protocolo. que seguir o protocolo que tem do Estado, que a gente tem que seguir, já que a prefeitura não tem, ela tem que seguir do Estado. Tem que seguir do Estado. Então, a questão do álcool, da limpeza, tem funcionário suficiente na sua creche que dá, porque ali é... Para dar conta de estar lavando esses banheiros o tempo todo, está limpando essas maçanetas, esse álcool 70 para limpar essas maçanetas, todo Outro lugar. dia nós tivemos aqui ela é especialista em higienização hospitalar, então ela estava falando do tempo que o vírus fica em cada lugar. Na porta, maçaneta, metal, 5 a 9 dias, né? Madeira é um tempo menor. Ele fica muito tempo na superfície. Então todo esse cuidado tem que ter. E aí também foi questionado de você estar com vírus, né? Você positivou, e como que fica as demais que não têm o protocolo. Mas tem um decreto municipal que a direção da escola tem autonomia de fazer o home, né? Você trabalhar em casa. Então a direção da escola tem essa autonomia. Ela pode pôr, para que não haja nenhuma perda. Até, né? Na busca ativa, né, Cris? Até na busca ativa. Essa é uma informação importante para as professoras aí que estão com problemas, que apresentam comorbidades, que uma parte muito grande dos professores apresentam comorbidades. E a direção, as gestoras têm autonomia da sua escola têm autonomia para fazer, para colocar você em home office o tempo todo. Tá? Então, existe um decreto. Tem um decreto municipal que vocês podem, que dão esse direito ao professor. Tá? Então, o professor, não só o professor, mas qualquer funcionário público de Itapira. A Janete meu marido trabalha em uma escola estadual e desde a pandemia os serviços gerais estão afastados por serem estados de risco. E na SEIS, tudo isso, que a SEIS é o Centro de Educação Infantil, isso não tem ocorrido. Em nenhuma escola do município tem ocorrido isso, né, a nível municipal. Mas os decretos e as legislações determinam que cada município faça a sua adequação dentro da sua realidade. Então, é por isso que o Estado teve uma determinação, o município tem outra, tem um decreto, que eu acho que foi o primeiro decreto, quando decretou estado de emergência e calamidade, não me lembro agora de cabeça o número desse decreto. Na verdade, a Petúlia, acho que está falando ali, que nenhum ambiente foi higienizado para receber o professor. Temos que usar o computador em sala, que não é higienizado para alunos. É isso, é um fato importante. Isso tem que fazer a notificação. Eu acho que tem que fazer a notificação para a gestora da escola. E a gestora da escola tem sim que tomar providência. Porque tem que cumprir esse protocolo, sim. Porque o protocolo não é só para o aluno, é para o professor também. Porque até nessa volta às aulas presenciais, o risco do professor ainda é pior, porque o professor ele tem contato com vários alunos. A maioria dos professores trabalham em duas escolas, trabalham fora do município. E Lourdes, lembrando outra, os alunos, eles contaminam o professor, eles são mais difíceis de ser contaminados, porque ele é como que fala,
ele não é transmissor. Ele é só o transmissor, ele é o assintomático. Sim. A criança ela é o mais assintomático. perigoso. Né? Então, é muito sério. Essa volta às aulas, gente, que os nossos governantes, que os nossos prefeitos, nossos vereadores façam essa grande discussão. Nós tivemos, desde o início da manhã, tem vários comentários, eu não vou pôr o meu, eu não vou levar o meu, eu não vou, sabe? Eu vejo assim, antes eu perdi um ano, e não é perda do ano, porque as matérias, você acabou de falar, vai recuperar o ano. É claro que que pode nós... colocar em risco essa quantidade de crianças, colocar em risco essa quantidade de pessoas envolvidas, porque não é só o professor. Atrás do professor ele tem mãe, ele tem pai, ele tem filho, ele tem uma família. Sim. Foi o professor Eduardo na última live que estava profissionais da falando. educação, que trabalham na escola, pessoas que trabalham na escola, a maioria deles são pessoas que estão nessa faixa do risco, porque são pessoas com comorbidades, a maioria, tá? Então, os que eu conheço na escola, nas escolas, as pessoas que eu conheço, a maioria tem. Eu estava respondendo da Janete. Então, Janete, tem um decreto municipal, onde os municípios ele têm as suas autonomias de fazer suas legislações. Então, o município de Itapira, ele remeteu ao Estatuto dos Servidores toda a regra dos trabalhadores. Então, no primeiro momento, eles trabalharam às 8 horas, no segundo momento, ele trabalhou 50% da jornada, e ele foi durante quase 30 dias, 50% da jornada. Agora ele voltou às 8 horas diárias. É a Sandra Nicoletti que falou isso. Não, foi a Janete. Janete. Ela vem vindo com a Sandra Nicoletti fala dos serviços gerais. Então, ela estava falando dos serviços gerais, né? A Janete. Então, por que o Estado afastou e o município não? Aí eu estou falando que é a autonomia, a independência dos poderes. Aí o Estado entende que pode afastar, o município não afasta. E agora nós temos uma gravidade, porque os professores podem vir a ser reconhecidos pelo Conselho Nacional de Educação o reconhecimento das aulas não presenciais, contando como dias letivos. Esse pessoal Esse pessoal do apoio das escolas estão complicado, porque tem alguns, porque ele não pediu para se afastar, o governo afastou 50% Essa da é a jornada. pergunta da Sandra, né? Tem profissional que está com 200 horas, fora as 8 horas dele, ele tem mais 200 horas. Como que ele vai conseguir Como pagar que ele isso? vai conseguir pagar isso? Vamos jogar em sábado, domingo, jogar em sábado, domingo, vai gerar hora extra, porque sábado e domingo ele tem que ser pago, remunerado com aumento, diante dessa crise de queda de receita do município. Então os gestores, os novos prefeitos, os prefeitos que virão, os candidatos a vereador, eles precisam discutir essa qualidade, essa condição de trabalho desses profissionais, que muitas vezes são pessoas acometidas de hipertensão, diabetes, problemas sérios, readaptados, que uma sobrecarga dessa vai adoecer muito mais. Eu acabo a pandemia e eu venho com outra gravidade desses trabalhadores. Serviços gerais estão ficando sobrecarregados, inclusive devendo horas. Eu acabei de contar, será 1 mês de trabalho. Como pode ficar? Nós não sabemos bem, isso é poder de mando do próprio administrador, do próprio prefeito, você entendeu? Mas eu vejo que isso precisa ser negociado. Vamos negociar aí, temos eleições aí a caminho, vamos negociar. Vamos chegar com os prefeitos, porque se o Estado colocou esse pessoal afastado, porque entender um momento totalmente atípico. Que estavam morrendo risco. Exatamente. Porque o município afasta meio período e depois quer que esses funcionários paguem as horas. Passa de 200 horas. Então, a gente tem que discutir muito seriamente. Espero que os candidatários, hoje nós temos 4 pré-candidatos a prefeito, Sim. espero que eles Tem que ter olhem um olhar a também máquina que move essa para esses cidade. funcionários aí. Espero que eles tenham um olhar criterioso, um olhar sensível a essa problemática que está instalada. Isso assim, é só o fiozinho do iceberg diante do que vai ainda acontecer daqui para frente. Janaína Greco,
além de ser educador, somos também psicólogos. Sim, somos pois tudo na emocional escola. é que move o meio familiar. Vai, Luiz, Somos essa é tudo na sua. escola. Somos mesmo. Nós somos psicólogos, nós somos pai, mãe, avó, tio, porque eles ficam, até erram o nosso nome, ô vó, ô tia. E temos que fazer o papel do psicólogo, sim. Nós temos que, porque as crianças chegam com muitos problemas emocionais na escola. Nossa, acho que a deficiência maior que vem hoje em dia é a deficiência emocional. E a gente tem que saber trabalhar com isso. O professor tem que ter o emocional muito bem estruturado para poder trabalhar com os alunos. Eu acho que deve ser uma mãe ali fazendo um questionamento, Luiz. Diva Mira Santos. Não pode ir para a escola, mas pode ficar na rua soltando pipa. Se for ver, a escola é muito mais segura do que a rua. Você quer responder? Eu penso que isso fica a critério da própria cultura e educação dos pais, a responsabilidade dos pais. Porque nós temos a nossa responsabilidade dentro da escola, né? Tanto que a nossa preocupação é com essa volta, com a segurança dos alunos e dos professores também, dos funcionários que lá estão inseridos. Agora, isso fica a critério de cada pai, de cada mãe, que não tem esse cuidado com o filho, que deixa o filho soltando pipa na rua, né? Entendi, amadinha, a Janete. E com relação a esse decreto, você disse que as professoras possuem comorbidades, têm o direito de ficar em home. Mesmo com a nossa volta, você recorda de qual decreto está? Não, é o que eu falei, Linda. Eu não me lembro, mas eu coloco lá no grupo depois. Tá? O direito de colocar em home é quando vamos supor, tá eu, aluno, nós estamos aqui nessa sala, aqui em 4. Ela positivou. O que eu faço? Eu posso colocar a equipe, eu posso colocar ela mesmo sem estar com o resultado em fazer esse serviço em casa, entendeu? Agora, comorbidades, aí não. A não ser que entre com atestado médico diante da problemática que a professora vier a ter. Eu tenho uma pressão alta, eu tenho uma diabetes, estou muito... tem um... Aí você tem os critérios, que é tem o os critérios, o seu médico. Apresenta o atestado do médico. Isso. E passa por perícia. Exato. Passa por perícia e a perícia vai avaliar. Porque a comorbidades, o decreto, eu não me lembro, mas a comorbidade, o decreto, ele não define no decreto escolar se a gestora tem essa autonomia. Eu vou ver depois, Janete, e encaminho esse decreto nos grupos, lá no grupo que você está. Tá bom? Que de cabeça assim eu não vou lembrar. Tem mais perguntas? Tem? Enquanto tá passando as perguntas. Então, nós temos os... Eu achava bom isso daqui. Aquela febre que você estava falando, que às vezes... Sim, a orientação aos pais. Nós temos muita dificuldade quanto a isso. Dos pais, porque segundo o protocolo, voltando ao protocolo lá que nós temos do Estado, tem que aferir esta febre. Os pais aferirem em casa a febre da criança, a temperatura da criança, e chegar na escola, a escola aferir também a temperatura. E que na chegada da criança da escola, o pai aferir de novo a temperatura. Então, nós teremos que ter um termômetro, né, também na escola. O profissional que vai ficar no portão para aferir a temperatura das crianças. E toda essa responsabilidade dos pais também. E qualquer alteração aí, avisar a escola tem que ser avisada. Acima de 37,8 já é recomendável ficar em casa. Nós temos, gente, os professores aqui sabem, e alguns pais sabem também, é óbvio que nós não vamos generalizar, mas neste caso, uma criança que seja vai fazer diferença num contexto de uma escola, não é? Uma criança doente vai fazer a diferença no contexto. Porque nós temos dificuldade que muitas vezes o responsável deixa a criança, porque ele tem que trabalhar, por N motivos, deixa a criança, acontece muito isso na escola, deixa a criança na escola com febre. E aí, quando a criança vem e reclama, e
muitas vezes encontra, pega o telefone, chama os pais, encontra os pais e os pais vêm buscar. Mas muitas vezes acontece também de você pegar um celular, liga no outro, tem 5 números de celulares na ficha da criança. Você não consegue encontrar um funcionando, um que atenda. E essa criança daí fica lá na escola, com febre. E essa criança, em tempos normais, a criança fica lá com febre, às vezes passando mal, com aquele olhinho vermelho, a gente arruma um lugarzinho, ela deita, fica lá. Em casos normais, né? E agora com essa pandemia? Como que nós vamos fazer também com esse aluno que ficou lá e a gente não consegue encontrar o pai para ir buscar? Né? É complicado. Isso é muito complicado também. Adriana Marcati. Ainda tem pais que não estão participando das atividades com seus filhos. Acho que vão passar o ano de qualquer jeito. Nós não estamos, né? A gente tem visto os pais falarem isso. Esse ano acabou. Não acabou. Não, o ano não acabou. O ano está em curso. E os pais têm que valorizar esse trabalho que o professor está fazendo, que está dificílimo o professor. Não, o professor não está em casa sem fazer nada, ele está trabalhando triplicado, sabe? Ele está trabalhando muito. Muitas vezes sem ferramentas. Muitas vezes sem ferramentas, sem conhecimento tecnológico para fazer. E é essa a maior angústia do professor, tá? Essa dificuldade tecnológica, o medo, que o professor também é um ser humano, ele tem medo também, né, dessa doença, ele tem medo. A maioria dos professores, como eu disse, com comorbidades. Então, é importante os pais entenderem e valorizarem esse trabalho. E o professor está fazendo o melhor que ele pode. E é bom os pais valorizarem sim as atividades e as crianças devem fazer essas atividades. Porque o ano está em curso e é através dessas atividades que nós, professores, vamos avaliar esses alunos. Através dos grupos de atendimento aos pais e às crianças, né? Quando eles têm dificuldade, o pai passa a dificuldade da criança. E essas atividades, eles têm que devolver essas atividades para a escola. Tá? E com essa devolutiva de atividades, é que nós, professores, vamos avaliar se o aluno aprendeu ou não aprendeu as atividades que nós colocamos na plataforma. É através dessas atividades que contaremos semanalmente a presença dos alunos na escola. Isso é muito importante. Tá? Por isso o motivo da busca ativa. Porque os alunos que não estão devolvendo essas atividades para a escola, é como se ele não tivesse, se ele tivesse com ausência. Então isso significa uma ausência para ele. É por isso que tem que ter. E quais são as sequelas da ausência, quando você não encontra busca ativa? Essa busca ativa que nós estamos fazendo, realmente é para conscientizar os pais para que a criança retorne às atividades escolares. A criança que deu uma fugida, digamos assim, porque tem muitos pais, as professoras reclamam muito, os pais percebem que as professoras estão lá no grupo, que estão cobrando, os pais saem do grupo, as professoras têm que ficar caçando esse pai no particular para conversar com esse pai. Isso é muito desgastante. O professor, além do planejamento que ele tem que fazer, as atividades desses alunos que ele tem que ver que está fazendo, a dificuldade tecnológica, ainda vem essa busca dos pais. Os professores têm que ficar buscando esses pais que fogem, que não entregam as atividades. Então, os pais estão entendendo que acabou o ano. Não acabou o ano está em curso e essas atividades serão usadas para avaliação e para contar presença. E como você acabou de perguntar, como que funciona? Se o ano está em curso, como funciona? Os pais todos sabem disso. Como funciona quando o ano está em curso? O aluno com 3 faltas consecutivas, eu mando para a direção, para a gestora. A gestora entra em contato para saber o que está acontecendo com essa criança, porque por qual motivo ela saiu. Então, a gestora entra em contato, se ela não conseguir, se a criança continua faltando e ela não consegue uma resposta, ela encaminha essa criança. E agora, na pandemia, o protocolo é o mesmo, tá? O trâmite é o mesmo, porque as crianças não podem subir. Tá?
O trâmite é o mesmo, é Conselho Tutelar, Ministério Público? A professora ela é obrigada, a professora é obrigada a comunicar à gestora da escola. A gestora da escola é obrigada a entrar em contato, ela vai entrar em contato com esse pai. Se ela não tem uma devolutiva, se a criança não volta, o que acontece? A mãe não tem uma justificativa, ela tem que encaminhar sim, porque é assim que tem que ser, porque depois o Ministério Público, a hora que der um problema com essa criança, o Ministério Público vai cobrar de quem? Vai cobrar da escola, da professora, porque não tomou nenhuma atitude com essa criança. Tá? Janete, agradecendo, né, minha querida? Esse é o nosso papel, nem sempre a gente sabe tudo, mas o que depender da gente, nós estamos aqui dando apoio para vocês. O Luiz Ciliano, acredito que a maior agravante seja os casos assintomáticos. Com certeza. Eu já falei no início, né, onde essa criança, por ela ser assintomática, e você já ter uma grande massa de professores acometidos de algum tipo de doença, essa criança assintomática contaminar, esse professor que vai contaminar a família, e nos lugares, diante da pesquisa, que a professora está aqui, nos lugares que voltaram, bem, aumentou barbaridade se deve voltar e fechar. As aulas vão voltar em setembro? Não. Dentro do estado de São Paulo, ontem o governador já passou sexta-feira passada, acho. Sexta passada. O dia 7 de outubro. O governador também não tem essa segurança, porque ele já mudou várias vezes essa data. A princípio, a volta às aulas no estado de São Paulo seria em julho, meados de julho. Depois ele mudou para agosto. Depois ele mudou para setembro, que seria dia 8 de setembro. Agora ele mudou novamente para 7 de outubro. Então, ele está protelando porque não tem segurança, não tem condições, não tem estrutura. E agora ele pegou também. Ele e a esposa estão positivados, estão em casa. Lá. O protocolo Jaqueline. A Jaqueline quer saber se a temperatura será verificada na entrada da aula de funcionários e alunos. Em casa, correto na escola. De alunos e que nem ela falou de funcionários. Sim, o protocolo manda que veja que a temperatura seja aferida de todos, não só dos alunos, porque o professor ou funcionário é parte integrante ali do processo, então tem que ser de todos. Na volta às aulas será oferecido teste para os funcionários, lembrando que há pessoas assintomáticas. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Eu estava vendo uma reportagem, eu não me lembro agora onde foi que voltou às aulas e os pais estavam todos bravos, porque o professor foi trabalhar e depois fez o teste, estava positivo para Covid. Então eles estavam culpando o professor, não tem culpa. Se você é assintomático, você pode, qualquer pessoa, ninguém tem culpa. O mínimo são eles darem a condição de trabalho, né, para esse pessoal. Não vai longe. Eu estou esperando o protocolo do hospital, ali a linha de frente, que já estão aí trazendo 20 mortes, né? Foi em Manaus, que aconteceu em Manaus, que voltou essa semana agora, que teve esse problema aí. E nós não tivemos ainda o retorno, teve o teste rápido no primeiro e segundo mês acho que abril, comecinho de maio. Nós estamos pedindo o segundo, que foi o teste rápido, que é um teste assim, o pessoal que está ali para saber se ele pegou ou não pegou. Até agora não obtivemos a resposta. Encaminhamos agora para o comitê de crise do Covid ali no hospital, do secretário. Ainda estamos esperando a resposta. Então, o pessoal dessa linha de frente, né? Ainda não obteve o segundo teste, que é a recomendação, não tem a obrigatoriedade, né? Tem uma recomendação do próprio Ministério da Saúde, falta uma política nacional. Isso ficou muito grave, a falta da política, né? A falta de uma política nacional. Então, cada estado adequa. Aí o estado de São Paulo orienta, ele não obriga, ele orienta que a cada 14 dias faça o teste no pessoal da linha de frente. Que aqui no caso, a linha de frente, quem está na linha de frente é o pessoal da saúde e o pessoal da Guarda Municipal. Mesmo com equipe, a Guarda teve uma equipe inteirinha contaminada, né? O único setor que eu achei assim que teve uma situação que foi até que legal
foi o SAI, Departamento de Água, que lá tem uma equipe, duas equipes de 2 setores, que contaminou 4 aqui, contaminou 3 aqui, fizeram o teste em todos. Então, esse seria o protocolo correto de acontecer. Um teste hoje aí, está saindo de 350 a 400 reais. Quem que tem dinheiro hoje para fazer? Né? Então, a pergunta veio da Jaque, né? Da Jaqueline. Sim. O correto seria que todos fossem testados antes de começar as pela aulas. falta da obrigatoriedade da legislação. Não é obrigado. Aí, nós até entendemos, mas... Sim, seria o correto. Né? A Michele Siqueira. Mas a partir do dia 8 de setembro é facultativa a volta às aulas devido aos pais que trabalham. Já mudou. Não, ele na última ele falou que facultativo. Na verdade, o Dória. A escola agora vai a partir de 8 de setembro, especial. a partir de 8 de setembro ele deixou facultativo os pais que quiserem, tá? E isso é muito complicado pro professor, porque os pais que quiserem, tá? Aí os professores vão ter que trabalhar em aula presencial e aula não presencial, né? Olha a dificuldade disso. Aí os pais que quiserem, que precisarem, quantos serão esses pais que vão precisar, né? É complicado. E também... A escola aí vira um depósito, né, de crianças. E o mais complicado ainda, no dia 8 de setembro, foi o que eu falei. Se o seu vai, por que o meu não vai? Sim. Porque com uma grande massa na cidade, os pais trabalham, as mães são arrimo de casa. Você pode, então, se você fizer uma análise aí, e como que você vai pegar o seu e vai pegar o meu? Tá, 35%, eu não vou poder fugir desses 35%. Nossa. Ai, É muito complicado. muito. Nossa. Mais alguma pergunta? Rô. Oi, Rô, tudo bem? Boa tarde. 20. Eu acho que... Então, agora, eu queria... para fazer eu queria agora... as explicações. Sim. Eu acho que tem. Tem algumas explicações. Eu acho que o próprio protocolo ainda tem mais Algumas coisas levadas do protocolo? Eles também recomendam, né, que os profissionais e alunos que fazem parte do grupo de risco, uma recomendação, devem ficar em casa e realizar as atividades remotas na primeira fase do plano de retorno das atividades presenciais. Mas como não se tem uma definição, Não tem. está todo mundo perdido. Na verdade, o que temos são recomendações e orientações. Então, se recomenda que o pai faça alguma coisa e se orienta que o professor também faça, que o poder público faça, mas não tem obrigatoriedade. E aí fica isso, a critério de cada município, a critério do Estado, de construir seu próprio protocolo, mas eles recomendam que seja feito. E o certo seria, né? O certo seria. Aí se eu não faço o certo, porque eu tenho uma recomendação e não uma obrigação, quem eu coloco em risco? Professor e criança. Professor e criança. Entendeu? Aonde eu sou penalizado, se eu E essa fizer criança tudo, vai colocar em risco toda a família que ela por vai... isso que aonde voltou às aulas, fechou de novo. Sim. Eu já sentei com a minha filha e falei para ela, não vai perder. Mas se tiver que perder, perca. Mas não coloca em risco meus outros. Não. Entendeu? É dramático? Não é dramático. Não é dramático, porque eu falo ainda Itapira, eu acho que ela é até abençoada. Eu acho que a turma, por ser divisa de Minas, tem uma qualidade de alimentação um pouco melhor, com arroz, feijão e ovo, que isso é bom. Alimentação saudável é muito importante nessa hora. Né? Então, Lloyd, eu fico assim, trouxemos esse tema hoje, que é uma discussão que está todo mundo fazendo, está todo mundo, não, eu preciso trabalhar, a escola precisa voltar, a escola é para educar, não é para ficar com essa criança. A escola é lugar de construir conhecimento, não é depósito de criança. A escola tem sua responsabilidade de educar, os pais têm a responsabilidade também de criar, e assim caminha agora. Como que vocês vão trabalhar vocês vão ter. Vai a secretaria ter um problema sério, vai a direção da escola ter um problema sério, a hora que ficou
facultativo a volta às aulas dia 8. Então, lavar as mãos, a vigilância sanitária do Estado, por causa da política, O governo do Estado, lavou né, as mãos e jogou para o município. E jogou para o município, para os diretores se virar. Que isso também vai Olha, causar um problema sério. Um problema sério. Porque o município ele é responsável pelo transporte escolar dos alunos. Como que ele vai pagar um transporte escolar para trazer um aluno, 2 alunos? Ele vai ter que retomar isso. E é caro. E é por quilômetro rodado, que é a merenda escolar. Ele vai ter que retomar essa merenda escolar. E aí ele vai pagar essa merenda escolar para um número de 35% dos alunos. E se for 35%? Né? Se não for, mesmo pagar sendo do mesmo 30%, jeito, ele vai pagar do mesmo. Então fica muito complicado isso também. Acho que é uma discussão que precisaria ser feita aí com um olhar técnico, com um olhar de parecer da vigilância, um lugar, Como um será olhar que feito? não coloque a saúde dessas crianças e a saúde desses profissionais. Eu vou ter todas as condições de higienização em todas essas escolas? As nossas escolas não têm. Nossas escolas municipais, estaduais, não têm estrutura. Não tem. Vamos pegar uma escola bem velhinha. Vamos pegar uma escola 30% de 100. Vamos pegar uma escola menorzinha que tem, né? Eu vou botar lá dentro 35 alunos. Quantas pessoas eu vou estar? 35 alunos. Ali eu tenho uma professora, 36. Uma serviços gerais, 37. Uma portaria, 38. Uma gestora e uma coordenadora, 40. Eu tenho 40 pessoas. Essas 40 pessoas, que ela tenha mais 3 em casa, olha quanto que eu multipliquei. Exatamente. Se um desses estiver contaminado. Olha o risco da proliferação aumentar. Enquanto não... Eu estava vendo hoje eu acho que no G1 hoje. Enquanto não tiver vacina... Não, foi uma mãe que entrou num debate. Enquanto não tiver vacina, eu não volto minhas crianças na escola. Então aí está para sair uma vacina, nunca vi sair, há uma disputa do governo do Estado com o governo da União, quem faz essa vacina primeiro? Sim. Aí eu fico, caramba, tem vacina que demora 2, 3, 4 anos. É uma briga de egos aí. Essa pandemia serviu para mostrar muito isso. É uma briga de egos. E aí entra a questão política, o ano eleitoral, eles têm que apresentar os candidatos, eles têm que estar na rua e de que jeito? Então, eu acho que teria que ter assim, uma consciência de todos, dos pais, dos professores, dos políticos, dos vereadores, de uma sociedade geral, que isso é atípico, é novo para todo mundo. Ninguém pode culpar ninguém, que todo mundo está no mesmo barco, ninguém sabe o que fazer, mas... A Sandra pergunta sobre a escolha dos 35%. Nós não temos uma... Temos orientações aí no uma diretriz que diz, olha, escolhe assim, escolhe os alunos, os menores, os mais novos, um de cada ano. Não sabemos, ainda não sabemos. Tem definido. E se esses pais vêm, mais de 35% querem... Ele tem o direito. Ele tem o direito. E aí, como que eu vou escolher qual que vai frequentar ou não? Né? E se todos os pais resolverem chegar lá na porta? É uma situação complicada. Muito complicada, né, gente? Mas eu acho que essas discussões é bom para a sociedade, os profissionais envolvidos participarem. Sim, né? Os pais devem estar sempre atentos com essa nova modalidade para eles também, né, Sim, porque os pais também estão sofrendo em casa, porque obviamente você passa uma atividade para a criança e quando a criança está na escola, seja do infantil 1, do infantil 2 ou do fundamental, quando o professor está interagindo com a criança, é diferente. E aí o pai não é formado, ele não foi formado, ele não é professor, ele não tem a nossa formação, né? E aí o que acontece? O pai também entra em pânico, ele fica desesperado porque ele quer ajudar o filho e também não consegue. Então, que até essa fuga dele do telefone dos grupos. Isso, pode ser eles também, mas eu peço aos pais também, faço um apelo aos pais, que quando não souber, não conseguir,
a professora do seu filho, tem um grupo lá montado. Vai lá, não precisa ficar com vergonha, ninguém é obrigado a saber. Vai lá e pergunta, pede. As professoras, tem muitas professoras gravando vídeo com o próprio celular e com explicações e passa para a criança, às vezes assim consegue. Não é a mesma coisa que você está lá questionando a criança o tempo todo, né? Porque a criança aprende através do questionamento. Então não tem como você questionar ela à distância. Mas pelo menos a professora dando uma explicação, a professora ela tem o conhecimento de como fazer, como atingir o aluno. Então, não se acanhem, perguntem, não conseguiu, pede para a professora e aproveita este canal que você tem com o professor do seu filho para conversar, para trocar e para tirar as dúvidas. Porque não pode deixar a criança sem fazer atividade. Outro dia eu conversando com uma mãe, aqui na hora que estava indo embora, ela falou, gente, eu aprendi uma coisa. Eu já tinha perdido esse contato. Era aquela coisa tão mecânica que ela também acabou ficando sem emprego, você entendeu? E era aquela coisa, saía sempre, pegava a criança, pegava o chiquinho, botava na porta da escola de tarde, pegava a criança e ela tinha roupa, lavava para passar, ela vinha comigo. Ela falou que agora, né, é triste, saber, perder o emprego e tal, é a sustentabilidade. Mas hoje ela senta com a criança, hoje ela ouve, hoje ela olha no olho do filho, mas que ela não fazia algumas coisas foram resgatadas, né? Meio que na marca. É triste, mas é, né? Então, tem hora que a gente tem que olhar com um olhar diferenciado. Sim. É triste. Nós temos que mudar o olhar. Eu acredito até. Deus fez isso para mudar o olhar mesmo. A Doda. Rosa, boa tarde. Oi, querida, tudo bem? Boa tarde, obrigada. Eu acho que todos nós devemos mudar o olhar. Tanto a parte, o poder público, os professores, os pais. Eu acho que todo mundo que está envolvido tem que mudar o olhar, sim. Mudar o olhar. A educação infantil, as meninas da educação infantil muito preocupadas esses dias, que eu conversei bastante com elas a respeito de várias atividades que elas estavam fazendo, e eu falei para ela que o que está faltando aí é mudar o olhar, né? Mudar o olhar até do que qual a exigência que nós vamos querer desses alunos no infantil, já que não é nem a obrigatoriedade de cumprir as 800 horas. Então, o que nós vamos esperar dessas crianças e desses pais? Eu acho que tem que ter um olhar também diferenciado do poder público para essa modalidade aí. Gente, nós estamos hoje, eu acho que nós tivemos uma aula da professora aqui, uns questionamentos pertinentes, importante. Sempre que possível nós vamos estar abordando essa discussão. Quero agradecer a participação de todos que participaram. A Eliane dos Santos, boa tarde. E a Luíde agora vai fazer o seu encerramento. Eu gostaria. A participação, minha querida. Obrigada. Muito obrigado. A Mônica, o pessoal aqui da equipe dos bastidores, né? O João Oio está aqui hoje, obrigada. A Marli, a Mônica, a Edmuga, é o pessoal que fica na assessoria ali, porque nosso estúdio está começando, né? A dar um plus, né? Tá nascendo. Está nascendo. E a gente pede desculpa das falhas naturais que a gente está tendo no dia a dia, mas muito obrigado. Muito obrigada. Boa tarde, Ana Luísa. Eliane Santos, boa tarde. Bom, eu queria aqui agora, como professora que sou, né? E todo mundo sabe, eu defendo mesmo. Tá? Eu defendo mesmo os professores sempre. E eu gostaria, assim, de fazer um apelo, assim, conversar com, já que eu estou tendo essa oportunidade, estou falando com muita gente, eu gostaria do olhar, essa é a chave, é o olhar. Eu gostaria que as pessoas mudassem esse olhar, porque tem algumas pessoas que têm, outras pessoas não, que mudassem o olhar para os professores. Porque os professores têm sofrido muito nessa pandemia, muito mesmo. E outro dia, até conversando com uma professora, no grupo meu de escola, ela colocou lá que ela tinha visto um comentário na rede social, ela printou o comentário e colocou, gente, olha o que estão falando de nós. Aí eu falei, gente, vocês têm que reagir, vão lá e se defendam. Eu disse isso para ela, vão lá e se defendam.
Mas aí os professores ficam acuados com tudo isso, porque o professor, às vezes, ele tem medo até de se defender, porque o professor nunca tem vez e nunca tem voz. Então ele fica com medo até de quando vê um comentário maldoso sobre o professor, de pessoas que não têm a menor noção de como funciona uma escola, da menor noção de como funciona o planejamento do professor, o trabalho do professor. Então eu gostaria de falar, pedir empatia sobre a invisibilidade do magistério no processo desse retorno às aulas. Seguidamente, ouvimos debates, reportagens, entrevistas sobre o retorno às aulas presenciais. Sobre o assunto falam infectologistas, falam médicos, falam mães, falam secretários de educação, prefeitos, vereadores. Todos falam, alunos falam, mães falam, os repórteres, só os professores não falam. Pior, sequer são mencionados nesse processo, como se não fizessem parte dele. Quando uma categoria tão fundamental nesse processo sequer é mencionada, é porque não existe nenhum respeito. Excluíram os professores desse processo. A escola é reduzida num espaço, num depósito de crianças para os pais trabalharem. A escola é um espaço de construção, devo ressaltar isso. A escola é um espaço de construção do conhecimento. Mas eu percebo que somente os professores consideram essa realidade. Quando se refere a esse retorno, é também um respeito pelas nossas vidas, pela nossa saúde, como se nossa saúde não fosse importante. Penso no quadro de docentes, professores da minha escola, dos funcionários, de toda a parte que trabalham na escola nesse momento, e eu traço assim um parâmetro. Poucos não estão no grupo de risco, e a maioria possui comorbidades. Muitos trabalham, e mais de uma escola, e até em escolas diferentes, cidades diferentes, né? E eu fico pensando no nosso esforço, na nossa luta, para manter a qualidade de ensino neste ano aqui. É um ano atípico. Fomos pegos de surpresa. Nós fomos pegos de surpresa como todos. A maioria de nós nunca recebeu nenhuma formação, nós nunca estudamos para ministrar aulas à distância. Aprendemos na marra e no susto. O nosso celular, nosso notebook se transformaram em instrumentos de trabalho para fazer vídeos, grupos de estudos para melhor atender os nossos alunos e os seus responsáveis também. O retorno dos alunos será escalonado. E como dar conta das aulas presenciais e não presenciais? Ao mesmo tempo. Se for assim, os que não morrerem de Covid vão morrer de exaustão. O magistério é silenciado na educação brasileira. E todas as decisões são tomadas lá de cima, por especialistas que não estão ou nunca estiveram na sala de aula. Mais que ouvir, necessitamos também de falar. E de tudo, acima de tudo, nós precisamos ser ouvidos. Tá? Então eu peço aqui um apelo mesmo, de vez em voz, para os professores. Que a partir do momento que o professor participar de todo o processo educacional, a educação será muito melhor, com certeza. Boa tarde a todos, obrigada. Boa tarde. A gente é só passageiro, prestes a partir.